Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou falar sobre o Salto São Francisco, que fica na Serra da Boa Esperança, no tríplice limite dos municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. Então segura aí que vem muita informação bacana para você conhecer uma das maiores cachoeiras do sul do Brasil. O Salto São Francisco é uma cachoeira com 196 metros de queda livre e está inserido no Parque Natural Municipal São Francisco da Esperança, administrado pela Prefeitura de Guarapuava. No parque, há duas trilhas para visitar esta cachoeira. A primeira delas é pela parte alta, onde é possível ver os mirantes do Salto São Francisco e a cachoeira Salto dos Cavaleiros. Essa trilha possui aproximadamente 2 km de distância em formato circular e é bem fácil de ser feita, sendo bem batida e sombreada. E rapidamente você chega aos mirantes do Salto São Francisco, onde é possível ver a imponente queda d'água de pelo menos 2 pontos diferentes. A trilha segue por escadas de madeira que ajudam na caminhada, mas ficam muito escorregadias em época de chuva, até cruzarmos o córrego que forma a Cachoeira Menor, que é aquela queda ao lado do Salto São Francisco bem fininha e que é bem visível em épocas de chuva. Diferente do Salto São João, que você já viu aqui no canal, não há uma plataforma próximo do topo da cachoeira. Sendo assim, a visão da cachoeira não fica tão legal muito próximo do topo da queda. Porém, a visão do Vale do São Francisco é espetacular. Seguindo mais um pouco à frente, chegaremos no Salto dos Cavaleiros, uma queda bem menor, mas que deve ser bem legal para entrar em época de seca. Diferente da época que eu visitei o atrativo em dezembro de 2020, que além de estar no período chuvoso, havia chovido demais na noite anterior, deixando o rio bem cheio e barrento. Passando pelo Salto dos Cavaleiros, o rio forma novo remanso e é uma trilha do outro lado do leito. E quando passei por lá, havia algumas madeiras para cruzar o rio, que ao meu ver nesse dia era muito arriscado, visto que se você escorregasse e caísse no leito do Rio São Francisco, com aquela correnteza seria facilmente levado para a queda do Salto dos Cavaleiros. Terminada a visitação da parte alta, fizemos a segunda trilha, que vai para a parte baixa do Salto São Francisco. Uma trilha muito legal, que vale muito a pena ser feita e que possui aproximadamente 8 km de extensão, entre ir e voltar, e tem um desnível de quase 300 metros. A trilha começa numa antiga estrada de rodagem que aos poucos vai estreitando e que estava bastante escorregadia no dia que fizemos, visto que é uma trilha com muitas árvores, sendo bem fechada e porque também havia chovido muito no dia anterior. Aos poucos a trilha seguirá mais fechada até chegar ao leito do Rio São Francisco, depois de aproximadamente 3 km de caminhada. Quando chegamos no leito do rio, a trilha segue sempre acompanhando o rio pelo lado esquerdo, não sendo necessário cruzá-lo ou andar pelas suas pedras. Há algumas marcações com fitas e algumas placas antigas que ajudam a marcar o caminho correto a ser seguido, que basicamente é formado por pedras lisas, pedras grandes, raízes e folhas, e que possui alguns trechos de escalaminhadas. Por isso, este quilômetro final tende a ser um pouco mais lento, lembrando que estaremos subindo o leito do rio. No decorrer do caminho, há pelo menos 2 pequenas quedas que serão transpostas pelo lado esquerdo, e que talvez em época de seca sejam bons lugares para tomar um banho. Há apenas um trecho onde a trilha fica estreita e é um barranco de uns 10 metros mais exposto, e requer maior atenção. Este ponto da trilha é no momento que é necessário contornar uma pequena queda. Antes mesmo de chegar próximo ao Salto São Francisco, você ficará completamente encharcado pelo spray de água que deixa os últimos metros da trilha muito escorregadios, pois você estará andando numa mistura de lama,
grama e pedras lisas. A volta é pelo mesmo caminho da ida, mas agora com uma bela subida entre o leito do rio e a parte alta do parque. A estrutura deste parque é um pouco antiga, isso conseguimos notar pelas placas, mas possui banheiros, estacionamento e muitos bancos na parte alta, e não há cobrança de ingresso. A entrada do parque fica bem próximo à trifurcação da estrada que leva aos municípios do seu entorno, Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. O Salto São Francisco está a aproximadamente 50 km do centro de Guarapuava, sendo apenas 4 km por estrada de terra. E se você vier do Turvo, acrescente mais 36 km passando por Palmeirinha, ou 50 km por estrada de terra. Como eu estava em Prudentópolis, eu segui por aproximadamente 50 km do centro da cidade, sendo os 14 primeiros quilômetros por estrada asfaltada, e o restante por estrada de terra em boas condições de tráfego para qualquer tipo de veículo, sendo o pior trecho nas proximidades do rio Barra Grande, onde há uma subida de serra, onde há um pouco mais de cascalho e algumas pedras maiores. Neste caminho, que é o mesmo que inicialmente vai para o Salto 7 e para o Salto São João, você ainda consegue ver da estrada as cachoeiras gêmeas, que são formadas pelo Salto Fazenda Velha e pelo Salto Barra Grande. Você encontrará muita informação na internet que o Salto São Francisco é a maior cachoeira da região sul do Brasil, e esta afirmação é polêmica, visto que há algumas cachoeiras nos cânions do sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que possuem mais de 200 metros de altura, como a Cachoeira Véu da Noiva, no cânion Itaimbezinho, a Cachoeira Boa Vista, no cânion Boa Vista, e a Cachoeira no cânion Espraiado. Mas todas essas cachoeiras com um volume bem menor de água. E para você, o Salto São Francisco é a maior cachoeira da região sul ou apenas do Paraná? Escreve aí nos comentários. Outro fato interessante dessa cachoeira é que, segundo muitos moradores de Prudentópolis com quem eu conversei, o Salto São Francisco pertence a Prudentópolis e não a Guarapuava. Em relatos na internet, eu encontrei que este limite de município estaria baseado na altitude da região. Acima de 1.000 metros seria Guarapuava e abaixo Prudentópolis. Na minha marcação de GPS, a parte alta teria um pouco menos de 1.100 metros e a parte baixa aproximadamente 800. O fato é que, independente da cidade ou de ser ou não ser a maior cachoeira da região sul, o Salto São Francisco vale muito a pena ser visitado. Bem pessoal, este foi o vídeo do Salto São Francisco em Guarapuava, no Paraná. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.